Good morning, everyone. Welcome to the house of the Lord. Bom dia a todos. Bem-vindos à casa do Senhor. E vamos pôr de pé. Let us stand up. Ask the Senator to come up to the front. Let's bow our heads and pray. I rejoiced when he told me, let's go into the house of the Lord. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. It is also very good when we live in unity and love with each other. E também é muito bom quando vivemos em união e amor uns com os outros. And we pray, Heavenly Father, that your love will fill our hearts. E nós te pedimos, Pai Santo, que o teu amor encha os nossos corações. So that we can shine for you and bring glory to your name. Para que possamos brilhar para ti e trazer glória ao teu nome. We thank you for the blessings you have bestowed upon us. Nós te agradecemos pelas bênçãos que tens colocado sobre nós. We thank you for the blessing of our salvation through Jesus Christ. Te agradecemos pela bênção da nossa salvação através de Jesus Cristo. And we thank you for your promise I will never leave you nor forsake you. E te agradecemos pela tua promessa de que nunca nos deixarás nem nos desampararás. We pray that you prepare our hearts this morning so we can worship you. Prepara os nossos corações, Senhor, esta manhã para te podermos louvar And so that we can listen to your voice. e para podermos ouvir a tua voz. Help us to be humble and obey your voice. Ajuda-nos a sermos humildes e a obedecermos à tua voz. We commit into your care those among us who are sick, physically sick. Entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que estão doentes fisicamente And we pray that you bring healing to their bodies according to your will. e traz a cura aos seus corpos de acordo com a tua vontade. And help each one of us to trust in you and realize that God does take care of us. E ajuda-nos a confiar em ti e a saber que tu tomas conta de nós. We commit those who will be teaching your word in this place and in other places. Entregamos ao teu cuidado aqueles que vão ensinar a tua palavra aqui, neste lugar e noutras igrejas. May your Spirit fill us with the wisdom that comes from you. Que o teu Espírito nos possa encher com a sabedoria que vem de ti. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. I was running
lugar. Ir ao Mário para fazer a coleta. Ora, cruzamos as nossas cabeças, irmãos. Queremos agradecer-te, Senhor, que pões no nosso coração para entregar um pouco daquilo tanto que tu nos dás todos os dias, Senhor, para que seja utilizado na tua obra e para que traga almas para ti, Senhor. Em nome do teu Filho amado, eu lhes peço e agradeço. Amém. Portanto, sendo assim, irmãos, vamos nos colocar de pé para louvar ao Senhor com o hino. Jesus, pastor amado, contempla-nos a ti, concede que sejamos um corpo só em ti, com Deus e malícias que longe de nós vão, e o desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por mais forte amor. Orarmos em família os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meio, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. Quando carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tu, a Igreja toda, andar em santa união, então será rendido o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Podemos sentar, por favor. E vamos pedir à irmã Margarida Portão que leia de Gênesis 22, do versículo 1 ao 18, por favor, e depois para a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas que Deus tentou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis-me aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou
a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém. Ora, irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias, conforme agora acabamos de ler, em Gênesis capítulo 22. O título da mensagem de hoje é As provas que amamos a Deus. As provas que amamos a Deus. Então nós sabemos que o maior mandamento que Deus nos deu é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento e o nosso próximo como a nós mesmos. E este é o tema que estamos a estudar acerca do amor. Primeiramente, nós estudamos o capítulo 13 de 1 Coríntios, que nos fala acerca do amor de Deus agape, que é o amor que Deus quer que a gente mostre na nossa vida. Segundamente, estudamos o que devemos fazer tudo com amor. Não é suficiente fazer uma obra para Deus, é preciso fazê-la com amor. Seriamente, estudamos as razões porque é que devemos fazer tudo com amor. E hoje vamos examinar quais são as provas que mostram que verdadeiramente amamos a Deus e temos uma fé verdadeira. Qualquer pessoa pode dizer: eu amo a Deus. Mas o que vale as palavras se as ações contradizem as palavras que eu digo e saem da minha boca? Hoje vamos examinar um cristão do Velho Testamento, Abraão, que mostrou não somente palavras, mas mostrou com ações que ele tinha uma fé verdadeira e um amor verdadeiro. Nesta passagem, lemos que Deus pediu uma coisa a Abraão que muitos dizem assim: isto não está certo. Pedir a um pai para sacrificar o seu filho e matá-lo num altar. Um Deus desse não é honroso estar a louvá-lo, pedir uma coisa de um servo. Muitos que não compreendem a palavra de Deus dizem isso. Mas reparem que Abraão não suspeitou mal de Deus. Nem ficou zangado com Deus. Mas quando Deus lhe disse: vai e oferece o teu filho, que o único filho que tu amas, o homem logo imediatamente levantou-se e foi obediente a Deus. É isto que nós hoje vamos estudar. A pessoa que ama a Deus não duvida de Deus, nem suspeita mal da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz que o amor não suspeita mal. Há coisas na vida que nós não entendemos às vezes. Eu também confesso que há coisas na vida que eu não entendo bem. Mas eu não suspeito mal daquilo que eu não entendo. Eu confio em Deus. Um dia mais tarde, Deus vai mostrar o significado daquilo que eu não entendo. Há pessoas que estão sempre olhando para as coisas que não entendem e estão passando tempo a pensar nessas coisas. Não vale a pena. Não vale a pena que o profeta Daniel foi um homem que Deus deu-lhe sabedoria e no último capítulo nós lemos que ele disse a Deus: eu não compreendo esta profecia. E Deus lhe disse a ele: não te preocupes com isso, escreve a profecia e tem calma. Há coisas na vida que nós nunca vamos entender. Portanto, faz aquilo que tu entendes e põe o resto nas mãos de Deus. E Deus vai tomar conta do assunto.
O que é que Deus pediu a Abraão? Bem, está aqui bem escrito. No versículo 1 a 2. Vejam o que Deus pediu a Abraão. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ora, meus irmãos, este filho foi dado por Deus a Abraão e a Sara. A Bíblia diz que quando Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos, Deus lhe apareceu a ele e disse: Eu vou-te dar um filho. Ela ficou contente. Mas o filho não veio como ela esperava. Sabe quanto tempo é que levou para Deus dar aquele filho a ela? 25 anos. Quando ela não podia ter filhos, e o corpo dela estava morto já para ter filhos, Deus aparece mais uma vez e diz a Abraão e a Sara: Eu vou cumprir a palavra que te disse há 25 anos atrás. A tua mulher vai ter um filho. Ela ficou: Eu vou ter um filho. E Deus cumpriu a sua palavra. Ela teve um filho e Abraão amou aquele muito filho. Ele já teve um filho, que era Ismael, por causa da sua esposa, que estava a insistir, faz como as pessoas fazem, tudo isso, e causou só problemas para ele. E os problemas que nós vemos na Palestina, irmãos, é o resultado do erro que Abraão fez quando ouviu o conselho da esposa. E teve um filho que mais tarde tornou-se o pai dos árabes. E as nações dos árabes odeiam completamente Israel. E querem destruir Israel. Mais tarde, quando este filho desta escrava já tinha mais ou menos os seus 12 anos, mais ou menos, então Deus diz a Abraão: a tua esposa vai ter um filho agora. E ela teve um filho. Ela amava aquele filho. Era um homem já velho, de idade, tinha 100 anos quando teve um filho. E Deus agora lhe diz assim: agora vais-tu me dar este filho que eu te dei a ti. Pega no teu filho e vai sacrificá-lo no lugar que eu escolhi, o Monte de Moriá. Este foi o pedido que Deus disse a Abraão. E reparem que Abraão obedeceu a Deus imediatamente. Ele não esperou. Reparem bem o que lemos aí no versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, a Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ora, meus irmãos, aqui temos a prova de um homem de uma fé verdadeira e amava a Deus. Ele não esperou. Embora ele amasse aquele filho muito, mas nós devemos amar a quem? Primeiro, a Deus. E naquele dia Deus mostrou a Abraão: é a mim que deves amar, não é o teu filho. É eu que te dei o filho a ti. Eu sou mais importante do que o teu filho. E naquele dia Abraão compreendeu isso claramente. Ele tinha que amar a Deus acima de tudo. Até acima do seu próprio filho. Será, querido irmão, que nós amamos a Deus acima de tudo? Ou será que nós temos coisas que nós pomos em primeiro lugar do que Deus? São coisas para nós pensarmos. Ele não disse: bem, eu vou obedecer a Deus, mas vou esperar uma semana, ter um pouquinho mais de tempo com o meu filho, para, enfim, dar uma despedida ao meu filho. Não.
A dor esperou nem uma semana, nem um segundo. Mal se levantou, foi. O que é que acontecia se realmente ele dissesse a Deus, bem, eu vou esperar mais um tempo, depois vou ser obediente a Deus. Quando chegasse o tempo, eu disse, bem, mais um bocadinho, mais outra semana. E o diabo tenta a pessoa que diz, não agora, mas depois. E esse depois nunca vem. A pessoa não faz a vontade de Deus. Faz compromissos para aqui e para aquele outro e não faz a vontade de Deus. É o que está acontecendo nos nossos dias nas igrejas, irmãos. As pessoas não estão pondo a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. As coisas do mundo vêm primeiro do que a Deus. A família vem primeiro. O dinheiro vem primeiro. E Deus está no último. Deus mostrou a Abraão e a nós também. Eu tenho que vir primeiro. Não é aquilo que tu amas. Eu é que tu deves amar a mim. E o homem compreendeu isso e naquele dia ele morreu para o seu próprio filho que tinha. E caminhou 3 dias até chegar ao monte. 3 dias aquele filho estava morto para Abraão. Quantos dias é que Jesus esteve no túmulo, irmãos? 3 dias. É um espelho que mais tarde a vida aconteceu com o próprio Filho de Deus. 3 dias no túmulo. E Abraão teve 3 dias que morreu para aquele filho. Ele obedeceu a Deus, irmãos. Não se suspeitou mal. Há pessoas que suspeitam mal da palavra de Deus, que começam a pôr erros. Dizem, isto está errado. Mas Abraão não achou nada mal daquilo que Deus lhe disse. Nem se suspeitou mal. Porque a Bíblia diz que o amor não se suspeita mal. Se nós amamos a Deus, não vamos suspeitar mal. Ele obedeceu porque tinha a fé. As promessas de Deus haviam de ser cumpridas. Reparem no que lemos em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Reparem bem. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e agora reparem, e havendo adorado, tornaremos a vós. Em plural. O homem tinha fé que, embora Deus lhe pedisse para sacrificar o seu filho naquele altar, ele tinha fé que Deus havia de ressuscitar o seu filho e ele havia de voltar para trás com o seu filho. Aqui vemos uma fé verdadeira. A fé de um homem que não suspeitou mal de nada daquilo que Deus lhe pediu. E tinha fé que Deus havia de cumprir a promessa que Deus fez a ele há 25 anos atrás. Quando Deus disse a ele, na tua semente são benditas todas as famílias da terra. E em Gênesis capítulo 15, Deus aparece mais uma vez, 10 anos depois, e disse, a tua semente vai ser como as estrelas do céu, tu não vais contar nelas. Tu vais ter um filho, não vamos da serva, um filho da tua esposa. E a tua descendência vai ser como inumerável. O homem creu. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E isto foi imputado como justiça. O facto que ele creu na palavra de Deus. E quando Deus lhe pediu, dá-me o meu filho, o homem creu que Deus havia de cumprir a sua promessa e havia de ressuscitar o seu filho, que ele prometeu, a tua semente são benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a nossa fé deve estar na palavra de Deus. A fé vem do ouvir e o ouvir vem da palavra de Deus. Nós temos que crer que aquilo que a Bíblia diz é verdade. E devemos ser obedientes à verdade. A primeira prova de uma fé verdadeira e de um amor verdadeiro é crer nas promessas de Deus.
e não duvidar delas. Abraão creu e não duvidou da promessa de Deus. Embora Deus lhe pediu uma coisa que qualquer pessoa dizia, isto não está bom. Um pedido destes. Mas Abraão não ficou zangado contra Deus, nem se respeitou mal a Deus. Ele creu. Se Deus quer que eu faça isso, é isso que vai ser feito. A pessoa tem uma fé verdadeira e um amor verdadeiro produz frutos de uma fé verdadeira. Reparem que João Batista repreendeu os fariseus, que eram pessoas religiosas e respeitadas pela nação. E disse, serpentes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos do arrependimento. Está a ver? Vocês não produzem frutos que mostram uma fé verdadeira. Os vossos frutos mostram que vocês são serpentes venenosas. E um dia Deus vos vai castigar, porque vocês não têm uma fé verdadeira. Vocês ensinam a palavra de Deus, mas não seguem a palavra de Deus. Não têm uma fé verdadeira. Jesus também disse a mesma coisa em Mateus capítulo 23. Serpentes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E depois Jesus expôs os frutos de hipocrisia e de maldade na vida dos fariseus. Eles ficaram zangados com ele. Jesus sabia tudo o que estava no coração das pessoas. Enganavam as pessoas com orações, com palavras bonitas, mas Deus sabia que aquele coração está cheio de maldade. Tiago disse, a fé sem obras é morta. Uma fé verdadeira produz boas obras. E há pessoas que torcem o versículo e pensam que está ensinando que as obras contribuem para a salvação. Não é isso que está ensinando. Então, uma fé verdadeira produz boas obras. E Jesus mesmo disse, pelos seus frutos os conhecereis. Nós sabemos o versículo que nós temos aqui, que para a graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas fomos criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Uma pessoa que aceita pela fé o sacrifício de Cristo para a sua salvação, essa fé lhe produz mais tarde frutos dignos de um arrependimento de uma fé verdadeira. Produz bons frutos. Quem não nasce de novo do Espírito Santo não pode produzir os frutos do Espírito Santo. Abraão tinha fé verdadeira. E ele produziu frutos dessa fé verdadeira. Ele creu na palavra de Deus. Ele foi obediente. A pessoa tem uma fé verdadeira, irmãos, um amor verdadeiro, inclina-se para as coisas do Espírito Santo. É o que lemos em Romanos capítulo 8 e 5. Os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito Santo. Eu geralmente, quando falo com pessoas acerca de Jesus, estou à espera que a pessoa incline-se para as coisas do Espírito Santo. Não fico logo todo alarmado. Já está salvo. Não. Esperamos. Vamos ver se realmente a pessoa tem uma fé verdadeira ou não. A experiência tem visto que muitas pessoas dizem que têm fé, mas mais tarde mostram que não têm fé. A parábola que Jesus contou acerca do semeador é que uma semente caiu no caminho e depois os pássaros vieram e apanharam logo a semente. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas entra para um ouvido, sai para o outro, nem fica lá. O diabo tira logo tudo para fora e a pessoa segue o caminho como antigamente. Depois a outra semente caiu. A terra que estava fraquinha, tinha pedras por baixo, rocha. E levantou-se de repente, mas depois veio o sol, olha, ficou tudo queimado.
Jesus explicou que há pessoas que ouvem a palavra de Deus contentes, mas depois vêm as tribulações e a pessoa morre ali. Não tinha fé verdadeira. Não estava bem curada em Cristo. Mas há outra que a semente cai em terra que tem sementes também de espinhos e de coisas. E a pessoa ouve a palavra de Deus, está muito contente, de repente as coisas do mundo começam a sufocar aquela planta e a planta morre. Não tinha uma fé verdadeira. As coisas do mundo tornam-se mais importantes. E depois a outra semente caiu em terra boa. O coração estava mesmo preparado para ouvir. E Jesus disse, esta que caiu em boa terra, uns produziram 30%, outros 60% e outros 100%. Há uns que produzem mais do que outros, mas produzem fruto. Esses são os cristãos verdadeiros. Produzem fruto. Não é só falar. É ações. Portanto, uma das limitações do Espírito Santo é que a pessoa que realmente tem uma fé verdadeira é obediente à palavra de Deus. Abraão foi obediente à voz de Deus. Ele pediu uma coisa que era bem difícil de fazer. E ele, imediatamente, foi obediente à palavra de Deus. Reparem no versículo 3. Então se levantou Abraão, pela manhã de madrugada, abateu o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços. Imediatamente o homem nem esperou nada. Foi logo manhãzinha. Lá foi. Mas foi obediente à palavra de Deus. Versículo 10 a 12. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Que estava um homem que ia fazer exatamente o que Deus lhe pediu. Mas reparem que Deus disse a ele, mas o anjo do Senhor se bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Ora, meus irmãos, será que Deus não sabia que Abraão ia ser obediente a ele? Deus sabia. Mas Deus queria ensinar uma lição a Abraão. Lembra-te de uma coisa. Eu venho em primeiro lugar. Não é o teu filho. Eu não quero que seja o teu filho. De maneira nenhuma. Só que te lembrar de uma coisa. A mim é que deves amar. Acima do teu filho. Há pessoas que não compreendem isto, irmãos. Não compreendem que nós vamos para Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Acima da família e de tudo. Não compreendem. Põe a família acima de Deus. Põe as coisas do mundo acima de Deus. Não. É Deus que é em primeiro lugar. Mais nada. Abraão pôs a Deus em primeiro lugar. Reparem que Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é quem me ama. Está a ver? Esse é quem me ama. João capítulo 14, versículo 21. Não é só sobre os mandamentos que Deus quer. Deus quer que cumpra os mandamentos. Não é dizer eu amo a Deus e depois mostra ações que mostram que não ama a Deus. Não. Eu tenho que mostrar claramente eu amo a Deus. Não é só com palavras. Uma esposa não está contente só quando lhe diz eu te amo. Ela quer ver ações que mostram que realmente ama. E a mesma coisa com o esposo. O esposo quer ver ações da esposa que mostram que ela o ama e o respeita.
Os filhos precisam ver um amor verdadeiro dos pais. Não é somente o pai dizer eu te amo. Tem que mostrar que ama os filhos. E os pais querem ver obras que mostram que os filhos amam os pais. Não é só dizer eu amo. Qualquer pessoa pode dizer eu amo. Mas as ações, as palavras é que mostram que a pessoa ama verdadeiramente. A pessoa que ama a Deus, irmão, deve pôr a Deus em primeiro lugar. Foi isto que Abraão fez. Ele pôs Deus em primeiro lugar, acima do seu filho. Reparem que Jesus disse assim: não podeis ter dois senhores. Vais amar um ou outro, mas não dois. E Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro a mim e o reino de Deus. Se vocês querem seguir a mim, têm que seguir a mim. Não é as coisas do mundo. É a mim. Porque agora os apóstolos estavam preocupados com o comer, com o vestir, com como é que vamos pagar as despesas da nossa casa, depois a gente vai prover as necessidades para as nossas famílias, esposas, filhos e tudo isso. E estavam preocupados. E Jesus disse: não deixes preocupados. Olhem para as aves. As aves. As aves não se preocupam quando é que vão comer. Deus dá alimento para as aves, sempre. Então Deus disse a eles: não se preocupem com o comer, com o beber ou com o vestir. Porque Deus sabe que vocês precisam disso tudo. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Foi isto, meus irmãos, que Deus me mostrou a mim há muito tempo atrás. Que eu andava preocupado com coisas que não devia estar preocupado. E eu andava pondo as coisas do mundo em primeiro lugar. E Deus me mostrou que tu és um hipócrita. Tu dizes que me amas, mas afinal tu amas mais as coisas do mundo do que a mim. E naquele dia eu tive que me arrepender e pedir perdão a Deus. E decidi, daqui para diante, Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Não sou perfeito, irmãos. Não sou perfeito na minha. Mas tenho tentado pôr a Deus em primeiro lugar na minha vida. Acima da minha esposa, filhos e família. Antigamente, quando era mais novo, a minha família me convidava, os meus primos. Vem até a nossa casa, vamos ter um jantar, jantamos reunidos, as pessoas. Era no domingo de manhã. E Deus mostrou-me: não. Quem vem em primeiro lugar não é a tua família. Sou eu. Então eu dizia a eles: olha, desculpem, eu não importo ir à tua casa, mas não no domingo de manhã, porque no domingo de manhã tenho que ir à igreja. Tens que ir à igreja? Tenho que ir à igreja. É importante para mim. Então deixaram-me convidar ao domingo. Agora já não me convido nada. Estou mal visto. Mas eu tive que pôr o meu pé e daí ficar bem firme. A pessoa mais importante da minha vida não é a minha família. É Deus. Quando Deus me chamou para o ministério, eu sabia que Deus me tinha chamado para o ministério. Eu estava a namorar a minha esposa e eu vi para ela e disse: olha, isto aconteceu uma coisa. Deus me chamou para o ministério e eu quero que tu saibas que eu vou ser pastor um dia, se Deus quiser. Mas se Deus me chamar para outro país para ir, eu vou ser obediente. E eu quero que saibas isso antes de nós casarmos. Para não ficares aborrecido comigo, já sabes o que vai acontecer. E também o facto de que você pastor não quer dizer que eu vou ter um salário muito grande. Tu vais ser pobre. Porque um pastor não ganha muito dinheiro. Há uns, infelizmente, agora ganham até a dinheiro a mais. Infelizmente. É triste ver isso. E ela disse: não te preocupes, para onde tu fores e o que tu ganhares, eu estou contigo. Bem,
É bom que compreendas isso antes de casares comigo. Para quando isso acontecer, não fiques aborrecido. Esta semana vou fazer 49 anos de casados, irmãos. 49 anos. E posso-vos dizer que o amor entre nós está maior do que quando nos conhecemos. Mas ela e eu temos posto a Deus em primeiro lugar. Acima de tudo. Jesus disse: quem põe a mãe ou o pai acima de mim, não é digno de mim. Está a ver? E quem põe o seu irmão e a sua irmã acima de mim, não é digno de mim. E quem põe as coisas do mundo acima de Deus, também não é digno de Deus. A gente deve compreender que Deus deve ser posto em primeiro lugar, acima de tudo, irmãos. Eu não vou faltar à igreja porque o meu filho fez anos. Eu fico na igreja quando o meu filho faz anos. Ou quando a minha esposa faz anos. Eu não vou ficar num lugar agora porque a minha esposa fez anos. E mesmo quando eu celebrar o aniversário do meu casamento, eu não vou deixar de ir à igreja por causa do aniversário. Deus é que deve dar. Acima de tudo. Posso celebrar o meu aniversário no outro dia, mas não no dia da igreja. Isso não. E a minha família compreende isso perfeitamente. Deus está acima de tudo. Acima dessas coisas. Essas coisas são insignificantes comparadas com Deus. Insignificantes. Não têm nenhum valor. Mas há pessoas na igreja que não compreendem isso. E justificam. Não vai à igreja porque fizemos anos, temos que celebrar os anos. E fazem aquilo como se fosse uma verdade. E não veem que Deus está dentro. Ora, se Deus fosse ter com o Abraão, se olha, eu quero que um dia que tu fazes anos. Não. Deus não ia pedir uma coisa dessas, irmãos. Nem Abraão ia agora deixar de seguir Deus por causa de fazer anos. Ele ia ser obediente a Deus, como fez aqui. Logo, imediatamente, o homem foi obediente a Deus. Deus em primeiro lugar. Acima de tudo. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz que tem o Espírito Santo e inclina-se para as coisas do Espírito Santo. E quais são algumas das coisas que o Espírito Santo nos inclina? A primeira coisa que ele inclina é que devemos amar a Deus, que é acima de tudo. É logo a primeira coisa. Acima de tudo. Segunda coisa, devemos pôr a Deus em primeiro lugar logo de manhã. David foi um homem que não foi perfeito, mas uma coisa que fazia todas as manhãs, o homem brincava aos seus joelhos e orava a Deus. Leia o Salmo 5. Pela manhã ouvirás a minha palavra. Escreve, David. Pela manhã ouvirás a minha palavra. A ti orarei pela manhã. Sabe que Jesus começava o dia de manhãzinha em oração? Nós devemos ter o prazer de comunhão com Deus em oração. Logo de manhã. Antes de nós começarmos com os nossos fazeres, vamos começar o dia com Deus em oração. Reparem que Abraão obedeceu a Deus. Qual foi o dia, a hora em que ele obedeceu a Deus? Foi à tarde? Foi logo de manhãzinha. De manhãzinha, pegou no filho e nos jumentos e obedeceu a Deus. De manhãzinha. Não foi à tarde. Devemos ler a Bíblia quando? De manhãzinha, irmãos.
a oração e ler a Bíblia, logo de manhã. Esta manhã, por acaso, li o livro de Ruth. Foi uma boa experiência, e ter acabado o livro dos Juízes. O livro dos Juízes, se não ler o livro dos Juízes, é só o povo andar a pecar, e depois levantam os juízes, depois recebem a Deus por algum tempo, depois voltam para baixo, depois pedem a Deus, depois Deus manda outro juiz, e por algum tempo recebem a Deus, e depois vão outra vez para baixo. Quer dizer, é baixo, alto, alto, e baixo, baixo. O livro de Ruth, que diferença. Uma mulher que pôs a Deus em primeiro lugar, irmãos, a Ruth. Em primeiro lugar. Quando a sogra lhe disse, vai para o teu povo e vai adorar os ídolos da tua nação. E a Ruth disse, não, eu não vou para o meu povo, nem vou adorar os deuses da minha nação. Eu vou contigo, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A mulher pôs a Deus em primeiro lugar. Repare, a outra mulher não foi-se embora. Mas Ruth pôs a Deus em primeiro lugar. E sabe que Deus guiou a Ruth e a ajudou ela. Porque ela pôs a Deus em primeiro lugar. Que livro maravilhoso. Devemos para Deus em primeiro lugar em oração, na meditação da palavra de Deus. Sabe no Salmo 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está a ver? A fé vem no ouvir e ouvir bem da palavra de Deus. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas esquecem-se disto. As pessoas na igreja nem leem a Bíblia. Não meditam nela. Só nas coisas do mundo, mais nada. Internet, televisões, isto, aquilo e aquilo outro. Não têm tempo. Estão muito ocupados. Muito ocupados. Para o jogo de futebol, nossa senhora, pastor. Jogo de futebol. Se o Benfica ganha, fica das contentes. Se eu perto, choro. Eu gosto do Brian Murray, coitado. Ver os jogos. Quando me vejo perto, eu digo, olha, perderam. Eu gosto de ver os jogos, não muitos. Por acaso, o jogo que eu gosto mais de ver é o basquetebol e o beisebol. Mas se perderem, também fico contente. Não há problema, perderam. Não fica a chorar. Não, irmãos. Nós devemos pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. Se há tempo para ver o Benfica, também há tempo para ler a Bíblia. Se há tempo para estar a ver a internet, há tempo de ler a Bíblia. Se há tempo de veres a novela na televisão, também há tempo para ler a Bíblia. Não é dizer, estou muito ocupado. Hipócrita. Tu estás por as coisas do mundo acima de Deus. Tu és um hipócrita. Deus é em primeiro lugar, não é essas coisas. As palavras que Deus disse a Josué, não se aparta da tua boca o livro da minha lei, e medita nele de dia e de noite. Repare. Salmo 1, escrito pelo rei David. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes que se presente na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer se prosperará. Se realmente lês a minha palavra, e se humilde e fores obediente à minha palavra, eu prometo, eu vou te abençoar e ajudar. As palavras de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4, quando o diabo o tentou. E que ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou o livro de Deuteronômio, capítulo 8, e resistiu ao diabo.
ou se o próprio Jesus usou a Bíblia para resistir ao diabo, quanto mais nós, que somos tão fracos, que precisamos realmente da palavra de Deus para nos ajudar a resistir contra as tentações do diabo. As pessoas como se não é possível. Ando muito ocupado. A sem inclinação do Espírito Santo é que devemos correr para as coisas do mundo, irmãos, e para as coisas de Deus em primeiro lugar. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Será, querido irmão, que você está negando as coisas do mundo? Você está por elas acima de Deus? O culto da igreja, irmãos, logo no ano novo, antes de ser pastor, o culto de vir à igreja deve estar acima dos meus interesses pessoais. Quando era jovem, gostava muito de ir acampar. E sabe que eu, quando era jovem, às vezes não vinha à igreja só para estar a acampar. Nos nossos dias, Deus mostrou isso não está certo. Deus mostrou naquele tempo. Não há nada errado acampar, mas pôr o campismo acima de ir à igreja, isso está errado. E deixei de acampar por causa disso. Embora eu amasse, ainda amo o campismo. Mas Deus veio para mostrar acima dessas coisas. Nós devemos morrer pelos nossos interesses pessoais. Nós devemos estar ativos no reino de Deus, não é nas coisas do mundo. Foi o que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As palavras últimas que Jesus disse aos apóstolos, em Mateus 28, e versículo 18 a 20 foi: ir todo mundo e pregar o quê? O Evangelho a todas as nações. É o nosso dever, como cristãos, como igreja, de pregar o Evangelho aqui no Canadá, aqui em Toronto, e ajudar os missionários que estão em outras partes do mundo para que eles preguem o Evangelho de Deus. Sabe que o nosso irmão missionário, o Jonathan, que está em Angola, vai vir aqui à nossa igreja em julho. Em julho. Vai estar aqui connosco. Então os irmãos preparem-se para ouvir este nosso irmão. Um homem cujos pais foram missionários em Angola. E os avós dele foram missionários em Angola. E ele agora é missionário em Angola. Deixou as coisas do mundo para estar a servir a Deus. Quais são os resultados, irmãos, de amarmos a Deus em primeiro lugar? Vamos ver os resultados que Deus deu a Abraão, por pôr a Deus em primeiro lugar. Reparem bem o que lemos em Gênesis capítulo 22 e versículos 16 a 17. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por enquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras, reparem, te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está no praio do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Ora, Abraão estava pronto a dar o seu filho a Deus. E Deus agora lhe diz: porque tu foste obediente e puseste a mim em primeiro lugar, e não negaste o teu único filho, quem tu amas, eu também te prometo
eu vou-te abençoar. Vai, pastor. Eu vou-te abençoar. E tu vais ter muitos descendentes. Estavas por dar o teu filho, mas eu vou dar mais do que o teu filho. O teu filho vai ter muitos descendentes. Tu nem vais poder contar os descendentes que tu vais ter por causa deste rapaz. Irmãos, uma coisa que aprendi muito, já há muito tempo, a gente nunca pode dar a Deus mais. Deus dá mais a nós. Deus dá mais a nós do que nós damos a Ele. Abraão, ao perguntar ao seu filho, disse: eu vou dar mais do que isso. Não é só um filho. Vai ter milhões e milhões de descendentes, porque querias dar o teu filho. Quando a gente pomos a Deus em primeiro lugar, irmãos, e mostramos amor a Deus, e seguimos de todo o nosso coração, Deus nos usa para sermos uma bênção para as outras pessoas. Reparem o que Deus disse a ele no versículo 18. E na tua semente são o quê? Benditas todas as nações da terra, por enquanto obedeceste à minha voz. Os irmãos sabem perfeitamente que isto é uma profecia, está falando da vida de quem? De Jesus Cristo. É através de Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas. Tudo porque um homem pôs a Deus em primeiro lugar. Reparem, em primeiro lugar. Ele morreu para o seu filho, para os seus desejos, para aquilo que ele amava tudo. Morreu para tudo isso. E depois, Deus em primeiro lugar, disse: porque tu fizeste isto e puseste a mim em primeiro lugar e amaste a mim mais do que o teu filho, pois olha, eu também te prometo, no futuro, a tua semente vai ser uma bênção para todas as nações. Graças a Deus que temos cristãos em toda a parte do mundo, porque Abraão foi obediente a Deus. Terceiro resultado. Quando Deus viu Abraão com aquele cortejo, pronto a matar o filho, embora ele estava com o coração bem triste naquele dia, Deus ficou contente. Porque havia uma fé verdadeira e um amor verdadeiro. E Deus ficou contente. E disse a Abraão: não toques no teu filho. Ele está protegido. De maneira nenhuma vais tocar nesse filho. Agora vejo, tu compreendes. Eu venho em primeiro lugar. E quando eu e você amar a Deus assim, dessa maneira, Deus fica contente em nós. Naquele dia, Abraão glorificou a Deus. Quais foram as palavras que Jesus disse? Pai, tenho feito tudo que tu me pediste e glorifiquei o teu nome. E quando nós estamos prontos a pôr a Deus em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus, irmão. E Deus fica contente connosco. Que Deus nos abençoe. Agora vamos então terminar. Vamos cantar o último hino. Eu vou tentar tocar mas para claro, nunca é o que a minha esposa faz. Ela é melhor do que eu. É o amor, para tudo desta vida. É o amor, a alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigna, paciente, não se torna maldizente,
aos céus nos chamam, onde reina o amor. Para Luís, primeira oração. Pai, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, este tempo que estivemos aqui juntos, ó Pai, te adorando e te louvando e bendizendo, Senhor. Obrigado por tudo que foi feito aqui esta manhã, Senhor, pelos hinos, ó Pai, pelas canções que foram cantadas a Ti, porque Tu só mereces, Pai. Obrigado pelo estudo bíblico, pela palavra que foi falada esta manhã, Senhor, que nos incites, ó Pai, a fazer aquilo que ouvimos, Senhor, que é pôr-te em primeiro lugar, ó Pai. Não interessa a situação, Senhor. Obrigado mais uma vez por cada um que congregou aqui esta manhã. Ó Pai, fica com aqueles que não puderam estar aqui por causa de doença, Senhor, estejas com eles, conforta-os, ó Pai, dá-lhes força para poderem superar tudo aquilo que os aflige, ó Pai. Obrigado mais uma vez. Dá-nos uma boa semana, que o Teu amor esteja sempre connosco, a comunhão do Teu Santo Espírito. Também, Senhor, não só hoje, mas para sempre, Pai. E em nome do Teu Santo Espírito eu te agradeço. Amém. Amém.